Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. VINO11, o Vino 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário aí do setor de tijolos, é um fundo imobiliário do setor de lajes corporativas. Ele foi lançado no mês 11 de 2019, é um fundo de base estranha, né, R$ 63,00. Vinci é a gestora, mandato renda, ele tem uma altíssima liquidez, ele está negociando em média 1.200.000 por dia. É um fundo para investidores geral, ele tem nota 4 de 5 no site e ele conta atualmente com 72% do IFIX e também mais de 16.500.000 cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,78, o que indica que ele está com 22% de desconto. Os fundos do setor de lajes aí estão bastante depreciados, né? Ele possui um patrimônio atual de 907 milhões e o mercado está aceitando pagar 705 milhões. O que a gente observa então? É um fundo de base 63, cuja cota atual está valendo 54 e o mercado está aceitando pagar R$ 42,00. Tendo o mês de janeiro como referência, é um fundo que conta com mais de 124.000 cotistas. Aqui a gente vê as negociações do fundo, 42,60, mínima de 41,12 e máxima de 51,98. Ou seja, atualmente o fundo está orbitando bem mais próximo aí das mínimas do que das máximas que ele atingiu no último ano. Vou traçar aqui a linha dos R$ 63,00, que é como se fosse o VP teórico do fundo. E o que a gente consegue observar? Quando esse fundo vem a mercado, nos idos de 2019, o mercado estava eufórico e mesmo ele valendo R$ 63,00, ele chegou a ser negociado ali na faixa de R$ 72, R$ 70,00. Durante a situação pandêmica, em março de 2020, as suas cotas foram jogadas para R$ 42,00. Rapidamente o fundo se recuperou, ficou ali entre R$ 54 e R$ 50,00, começando a voltar a orbitar a 60, até chegar ao seu VP ali mais ou menos em janeiro de 2021. Então o que a gente começou a observar de forma atípica nesse fundo? Nos idos de 2021, os mercados de tijolos aí de lajes estavam muito depreciados. Se não a maioria, né, pelo menos uns 70, 80% dos fundos estavam com muito desconto. E esse fundo se sustentou próximo dos R$ 60,00 durante praticamente o ano inteiro de 2021. Então, o que aconteceu para esse fundo estar sendo negociado assim, próximo do seu VP enquanto o mercado estava com depreciado, né? Esse fundo fez a venda de um ativo e ele estava fazendo uma entrega de não recorrente. E aí, como o mercado muitas vezes só olha para o dividendo e não sabe por que aquele dividendo está ou não mais alto, né? Quando o mercado descobriu que ele ia parar de pagar, pode ver que foi perto do final de dezembro, ó, dezembro de 2021. Vê que as cotas já saem de 60 para R$ 54,00 e depois disso, que ele parou de pagar esse não recorrente, as cotas caíram ali agora para o desconto mais ou menos do mercado, ó, 48, R$ 55,00 mais ou menos. No ano passado, no mês 7 de 2022, esse fundo teve a sua mínima aí de 41,12. De lá para cá o fundo esboçou uma reação a mais ou menos R$ 50,00, só que recentemente o fundo, na data que eu gravo o vídeo, né, ele volta na decrescente, inclusive vem nas últimas quase batendo a mínima novamente, né, fechando a 42,60 na data que eu gravo o vídeo. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito do Vino, né, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. A interação de vocês aqui no nosso canal, ela ajuda muito no crescimento e desenvolvimento. Comenta aí para nós se você conhece esse fundo imobiliário, conhece a gestora, conhece os ativos internos do seu portfólio. Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se você gosta do nosso trabalho e quiser ajudar, considere se inscrever no canal e ativar o sino. Outra forma de apoio é tornar-se membro. Tornando-se membro, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, você tem vários benefícios como acesso antecipado a vídeos, você participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Então, muito obrigado a todos vocês que colaboram aqui com o canal. Além disso, mais uma forma de apoio é o Pix. Qualquer doação que vocês queiram fazer é muito bem-vinda. Eu agradeço a todos vocês que colaboram. O Pix, amuinvest@gmail.com. Então aqui a gente vê o seguinte, aquilo que eu falei lá atrás, né? O fundo, durante os idos de 2019 e 2020, fazendo entregas mais ou menos na casa de 35 centavos. Durante o ano de 2021, ele começou a fazer entregas bem mais altas, né? Na faixa de 45, 50 centavos, até acima de 60 centavos.
E aí, durante todo o ano de 2022, o fundo assentou-se num patamar de mais ou menos 34 centavos. E agora, recentemente, né, para janeiro de 2023, o fundo anunciou um pouquinho menos, 31 centavos. Esse fundo já passou por 6 subscrições e a última ocorreu em janeiro de 2022. Nesse slide a gente vê as negociações do fundo, então, ó, ele ficou durante os idos de 2022, o ano passado inteiro, entregando na faixa de 34 centavos, e agora, dia 31 de janeiro, para pagar no dia 14 de fevereiro, o fundo anunciou 31 centavos. Na época, a cotação estava R$ 43,00, o que indicava um yield de 0,71. Como a cotação caiu um pouco mais, atualmente está em 0,73. E no acumulado dos últimos 12 meses, o fundo vem com 9,51% de yield, o que, na minha opinião, para um fundo de lajes, é um yield bem aceitável. Aqui a gente vê que alguns institucionais têm posição no fundo, né? O XPCF detém ali 1,21%. O VIF, que é o fundo de fundos da gestora, tem mais 0,58%. O BLMR, mais 0,23%. E aí a gente vê vários outros institucionais que também têm posição no fundo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo, eu gostaria de pedir humildemente, nós temos um canal secundário, o canal Almudicas, e o nosso grande objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Considere ir lá se inscrever e dar essa força pra gente, agradeço de coração. E se vocês também quiserem, nossos canais, Almudicas, Amuinvest, Amufiagro, eles estão presentes em outras plataformas. Considere seguir e se inscrever, que tudo isso ajuda muito. Então aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e a gestora vem falar o seguinte, ó. Em linha com os anúncios feitos anteriormente, no último semestre, a Vino sofreu algumas movimentações de locatário, o que gerou uma redução de 5,7% das receitas. Então por isso que ele caiu de 34 centavos para 31, tá? Aí eles falam, ó, dentre essas movimentações, a rescisão do contrato com a DHL gerou 3% de impacto negativo. Enquanto isso, a devolução parcial da Abril e a redução da receita da sede da CIA. Todas essas coisas, ó, a devolução da Abril gerou 1,6% negativo. A redução da receita da CIA, 1%. Então, tudo isso junto deu esse 5,7% aí. Apesar dos recentes sucessos de relocação de ativos, a vacância do portfólio e o atual cenário macroeconômico torna a comercialização dos espaços mais desafiador. Portanto, a gestão estima que até o meio do ano, a nova guidance vai se situar entre 30 e 34 centavos. Em janeiro, o fundo anunciou 31 centavos, né, essa redução, e o que ele gerou foi só 29 centavos. Então, como ele só gerou 29 e distribuiu 31, eles baixaram o guidance para não ficar comendo muitas reservas. Lá na DRE a gente vai ver por que ele está conseguindo pagar 2 centavos a mais do que ele está gerando. Ainda no último mês, o fundo concluiu com sucesso o repasse de inflação para 56% da receita nos contratos atípicos. Aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado, e ele mostra suas taxas. Até 500 milhões o fundo cobrava 1,20, entre 500 milhões e 1 bilhão a taxa caiu agora, né, para 1,10, e se ele passar de 1 bilhão, a taxa vai cair aí para 1%. E ele também cobra performance se ele conseguir de 20%, né, se ele conseguir bater IPCA mais 6. Então, vamos lá, como é que o fundo receitou aí em janeiro? Ele teve como receitas aí dos imóveis 9 milhões 172 mil. Resultado financeiro, ó, menos 3 milhões e 200. Então, olha o quanto que a alavancagem do fundo atrapalha os rendimentos dele, né? Além disso, o fundo teve como despesas de administração, ó, 787. E a gente vai ver o que esses 787 representam frente ao que o fundo receitou. Lembrando que, para mim, o máximo que eu me sinto confortável é 10% de taxa. Então, depois que tira tudo, o resultado do fundo foi de 4 milhões e 700 e ele distribuiu 5 milhões e 100. Então, por que ele distribuiu esses... Ó, gerou 29 e distribuiu 31. Por que ele conseguiu distribuir a mais? Porque o fundo tem reserva. Ó. Atualmente a reserva era de 31 centavos. Como ele gastou 2 centavos a reserva, ela ainda permanece em 29. Ou seja, mesmo que o fundo comece a usar um pouco das suas reservas, ele teria aí mais de 10 meses conseguindo distribuir e manter esse patamar, desde que os aluguéis se mantenham, né? Então vamos calcular na prática aqui. 787 vezes 100... dividido por 972. Então, as despesas do fundo estão representando 8,58%, abaixo dos 15%, que seria o meu limite. Então, aqui, novamente, a gente vê a guidance do fundo, que antes estava com a borda superior em 37 e ali próximo de 31, se eu não me engano. E aí, o fundo agora diminuiu a nova guidance para a borda superior 34 e a inferior a 30, né? E aí, como ele entregou ali 31, tá dentro da guidance estimada por eles aí.
Aqui a gente vê a composição do portfólio do fundo. Então o fundo hoje dos seus imóveis vale 1.346 milhões. Eles têm mais 40 milhões parado em caixa. E aí, assim, um ponto de atenção desse fundo, né, um alto risco que ele possui, é aqui, ó, a alavancagem. Eles têm 500 milhões de alavancagem. Então, ó, vamos ver o que esses 500 milhões representam frente ao que o fundo tem de patrimônio. 907 mais 508, ó. Então, é como se fosse o total de 1.415. 508 vezes 100, dividido por 1.415. Então, atualmente, ó, a alavancagem do fundo está na casa de 35%, o que é relativamente alto, né? Acima de 30% já começa a ser algo bem considerável. Então, você observa, 1.300 é os imóveis, mais 40 milhões parado em caixa, mais 17 a receber, descontos 500 milhões de dívida, né, de alavancagem, o patrimônio do fundo cai para 907 milhões. Um ponto negativo da gestora e de várias e várias outras, hoje são poucas gestoras que são transparentes nesse quesito, menos mal, a gestora traz a alavancagem do fundo, mas eles não deixam claro como é que funciona. Essa amortização, ela é bullet? Ela é o final do prazo? Essa amortização, ela é mensal? Ela porque assim, se ficasse claro pra gente, o que eu quero dizer, ó? O imóvel da Globo hoje é a maior alavancagem do fundo, 362 milhões. Como que vai ser pago isso? Isso vai vencer, vai findar em janeiro de 2037, então longuíssimo prazo. Mas até lá, as amortizações são mensais, ou nesse meio do caminho, o fundo vai ter que pagar um volume alto, por exemplo, vai ter que amortizar ali 50 milhões, 30 milhões, 100 milhões. Porque a gente tem que estar ciente disso para saber se em algum momento aí o fundo vai ter que fazer chamadas de capital ou não. Tem um fundo aí que se chama Galg, é um fundo do setor logístico, que ele é altamente alavancado. Mas nesse fundo, a gestora não trouxe isso de forma transparente, mas ela já informou que a alavancagem ela é casada com os recebimentos. Então ela não tem necessidade de fazer subscrição no meio do caminho. Então esse tipo de alavancagem tem seus riscos, mas eu acho elas mais assertivas. Esse tipo de alavancagem aqui, ó, que a gestora não deixa muito claro pra gente. Se precisar fazer captação de recursos no meio do caminho, isso pode afetar drasticamente o fundo. Por que ele pode afetar drasticamente? Porque se precisar pagar e não tiver dinheiro, ou tem que vender ativos, tem que rolar dívida, pode trazer várias implicações que sejam negativas aí para o fundo. Então, quem sou eu, né? Sou um pequeno fazedor de vídeos aí, um pequeno influenciador, mas seria interessante se as gestoras passassem a ser mais transparentes como que são o pagamento dessas dívidas, né? Aqui a gente vê a composição do portfólio, a gente vê como é que funcionam os indicadores do fundo. Um ponto que sempre me chamou a atenção é isso aqui, ó. O fundo sempre rodou com o aluguel dele menor do que o mercado. Então, assim, teoricamente, como os imóveis são mais baratos, ele teria chance de preferência na hora de alugar os seus imóveis. Então, chegou um momento lá em agosto e setembro que ele quase ficou próximo do mercado, mas de outubro para frente, ó, os imóveis do mercado passaram a valorizar, a valer mais, e o do fundo não acompanhou toda essa valorização. Pelo ponto negativo é ruim, né, que eles ainda não conseguiram repassar, mas pelo lado positivo pode ser que eles consigam ter um upside aí, ó, de valorização dos seus aluguéis. Apesar do mercado como um todo tá com bastante vacância, nesse fundo aqui eles vêm conseguindo controlar isso, ó. Em fevereiro do ano passado, a vacância era de quase 5%, 4,2% e tal. E atualmente ela reduziu para a faixa de 2,3%, né? Enquanto a média de mercado está se mantendo aí na faixa de 70% de ocupação, 76%, 73%. E um ponto positivo é que o fundo não vem sofrendo com inadimplências. Os seus inquilinos têm pagado aí, não está gerando despesa para o fundo, não está deixando de pagar. Então aqui a gente vê os inquilinos que o fundo possui, esses que estão aqui pontilhados, mais esse astral, são inquilinos que têm contratos atípicos com o fundo. E aí um ponto que eu sempre trouxe dos meus outros vídeos, e aí não é que a gente deseja o mal, mas quando acontece uma situação no mercado, a gente consegue deixar claro o que eu falava anteriormente. Olha, gente, concentração em inquilinos, isso é alto risco que um fundo carrega. Então, hoje, a Globo representa 38% de exposição. Então, eu sou cotista desse fundo, eu sempre falei sobre isso e sempre alertei que isso é um risco que o fundo possui. Não, mas tem que entender, por exemplo, falavam que a Americanas era AAA de crédito, era uma ótima empresa. Então eles também falam isso da Globo. A Globo atualmente, ainda mais com o novo governo, provavelmente ficou mais tranquilo para ela. Então ela é uma empresa de altíssima qualidade de crédito no mercado aí. Mas nada impede de futuramente passar por alguma problemática.
Então, o fundo ter essa concentração em um único inquilino é algo muito arriscado. Que se por algum motivo a Globo sair e não conseguir pagar, pode impactar severamente o fundo aí. O segundo maior devedor do fundo é a própria gestora. A VIN se aluga dela mesma. 18% dos imóveis são alugados pela própria Vino. E aí, outra exposição maior é a Vitacom com 12%. Então, poxa, será que a Vino vai desocupar e prejudicar ela própria? E esse aqui com 12% é algo um pouco mais aceitável. Então, eu sou cotista do fundo, entendo que isso aqui é um risco que o fundo possui, mas como isso aqui é um contrato de longuíssimo prazo, que a gente viu lá para 2037, até lá, eu acredito que o fundo consiga crescer bastante e que isso aqui futuramente represente pouco do percentual do fundo, né? Então, e aí isso aqui diminui bastante o risco que ele corre. Hoje, 70% dos contratos do fundo são de tipo atípico e 30% contratos típicos. Aqui a gente vê que ele tem inúmeros setores de atuação aí dos seus inquilinos, como a Globo, né? Tem a Globo, tem a Editora Abril. Então, é a maior parte aí, com 42% do setor de comunicação, mas eles têm inquilino no setor financeiro, construção, cowork, escritório e muitos outros. A maior parte dos seus imóveis estão em São Paulo, 70%, mas eles têm ali 30% dos seus imóveis também no Rio de Janeiro. E nesse slide a gente vê o seguinte, ó, o prazo médio dos contratos do fundo, o ALT, né, é de 8,4 anos, sendo que em 2023 agora vai vencer 2% dos contratos, o ano que vem mais um. Então assim, no cenário de curtíssimo prazo, até o ano que vem, é algo mais tranquilo. A partir de 2025, vencem 23% dos contratos. Então aqui tem que ter um ponto maior de atenção, né? Porque pode ser que se o fundo não conseguir renovar esses inquilinos, aí possa começar a trazer problemática para o fundo. E aí, a partir de 2027, começa a vencer um percentual maior dos seus imóveis. Em termos de revisionais aí, ó, 18% ele teve direito, mas parece que não foi tão benéfico para o fundo. Durante o ano 2023 não vai ter revisionais, é algo ruim, né? E aí 2024 pode ter 6% de revisionais e 2025 pode ter 27% de revisionais. Então 2024 e 2025 pode ser que o fundo consiga aumentar bastante as suas receitas aí. E quando acontece a maior parte das revisionais, ela acontece lá em dezembro. As demais aí são de percentuais bem pequenos aí durante o ano. O fundo tem essas revisionais acontecendo aí, ó, 87% pelo IPCA e 13% pelo IGPM. Um ponto forte dos imóveis do fundo é que ele tem ali, ó, 79% dos portfólios tem imóveis ali próximo de 5 anos. Não são imóveis muito velhos. E 21% dos seus imóveis são abaixo de 5 anos, ou seja, imóveis bem novos, né? O fundo, em 98% dos imóveis do fundo, ele é um fundo que detém o controle aí dos imóveis e apenas 2% ele não tem a maior parte dos imóveis aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do Vino são somente essas informações. Por favor, considere lá no nosso canal secundário, o canal Amudicas, e se inscrever. Nós temos o objetivo de tentar chegar a 1000 inscritos, né? Então agradeço a todos vocês que colaboram, vão lá e se inscrevem. Além disso, os nossos canais, a Amudicas, a Amuinvest, a Mufiagro, estão presentes em outras plataformas. Então considere se inscrever, seguir, ir lá e deixar um comentário, porque isso ajuda muito. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí pra nós. E aí, você tem o Vino no seu portfólio? Você acha que ele é um bom fundo aí? Você teria cotas dele? Eu sou cotista do fundo, tentei mostrar aqui os pontos negativos do fundo. Uma coisa que eu tento ser a mais transparente possível, né? Então eu não só falo bem dos ativos, mesmo dos que eu tenho, e tento sempre ser transparente em relação aos riscos que o fundo carrega. Então, sou cotista, entendo os riscos e estou tranquilo em relação a isso. O fato de eu ter esse fundo não significa que você deva comprá-lo, não significa que ele é bom e também não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se você gosta do nosso trabalho, considere se inscrever no canal, considere tornar-se membro e ainda você pode fazer uma doação para o canal de qualquer valor. O Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito, muito bem-vinda. Eu agradeço de coração a todos vocês que colaboram. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando alguns slides a respeito desse fundo, com os imóveis e tal, e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!